alô, graças a Deus, estamos no ar com mais um Longe de Casa. Sou a Dani, é um prazer estar com vocês em mais um episódio. Hoje falando sobre relacionamentos interculturais, porque o programa da semana passada rendeu e a continuação é mais ou menos uma continuação hoje, porque embora a gente não vá falar do tema mulheres imigrantes, nosso tema de relacionamentos interculturais teve uma participação imensa da mulherada. As meninas foram as grandes participantes aí, mandaram relatos, gente, mas vai ser bom demais esse programa. Então, muito obrigada a todo mundo que participou na semana passada com o tema mulheres imigrantes. A gente vai continuar falando sobre isso e também muito obrigada a todo mundo que participou nesse programa dessa semana, com as opiniões lá no Instagram, no @longedecasa.ca. E se você ainda não segue, corre lá no longedecasa.ca para participar com a gente, dar a sua opinião, saber tudo que vai rolar nos próximos programas. Olha, antes de começar o nosso programa, já aproveita, se você não segue a gente aqui no YouTube, já segue e já deixa o like, hein, pro nosso vídeo. A gente vai estar aqui postando vídeos semanalmente. Eu sou a Jana e o nosso programa também conta com o apoio da galera da Associação Brasileira Falou, falou. Falou, porque agora eu sou cebolinha. Nosso programa de hoje, como a Dani falou, né, a gente vai falar sobre relacionamentos interculturais. Tanto falar de namoro quanto de amizade, né, qualquer tipo de relacionamento. O Canadá, ele é um melting pot e a gente acaba criando relação aqui com pessoas de todas as partes do mundo. Então, com isso vem muito aprendizado, muito crescimento, né? Claro que também tem os micos que a gente paga, as histórias de adaptação. É bom também porque a gente vai criando tolerância, a gente vai aprendendo como é que funciona as outras culturas, como é que funciona o comportamento das outras pessoas. E muitas vezes isso leva a gente até a, digamos que, limpar a mente de certos preconceitos que a gente muitas vezes desenvolve antes mesmo, né, de chegar no Canadá. No primeiro episódio, a gente contou sobre as nossas primeiras impressões aqui e hoje a gente vai focar muito mais nos relacionamentos que foram construídos aqui ao longo dos anos. A gente colocou algumas perguntas no nosso Instagram para saber como é que é a experiência do pessoal, tanto em relacionamentos de namoro, de casamento, de amizade. E como a Dani falou lá no começo do programa, a gente teve uma participação assim massiva, tanto que não vai dar nem tempo da gente ler tudo hoje, Tem que ter mas a parte gente 2. vai dividir em parte 2. Mas antes de falar sobre o Instagram e o que o pessoal trouxe, eu queria trazer alguns dados para vocês. Sabia que apenas 32,3% dos canadenses se consideram etnicamente canadenses? As outras pessoas, elas se consideram de origem inglesa, escocesa, francesa, irlandesa. Provavelmente você já deve ter ouvido muito aqui a pergunta de qual o seu background? Né, alguma coisa que a gente não pergunta muito no Brasil, mas aqui é uma coisa, assim, que eu já ouvi de praticamente todos os canadenses que eu já conversei. Porque eles têm muito isso do: "Ah, eu nasci no Canadá, mas a minha avó veio da Inglaterra, né, a minha mãe veio de não sei aonde". Então Eles eles até falam, né, eu sou inglês, mas na é, verdade o cara não é inglês, sim, ele você é nasceu aqui, neto de querido. inglês, filho de inglês, né, eles têm uma mania de falar isso mesmo, é meio que cultural, eles falam Isso. bastante assim, né? E aí é até meio engraçado, né, a gente usar esse termo, assim, de canadense raiz, porque eu ainda tive, assim, a sorte, né, tipo, encontrei um pônei com chifre. Porque Unicórnio. é unicórnio, porque eu ainda tive a sorte de conhecer alguns canadenses raiz mesmo, assim, tipo, a família inteira nasceu aqui. Caramba, Mas isso é um pouco mais raro, sabe, de encontrar. sim. Aqui a quantidade de cultura, ela é imensa. Então, se a gente quiser, a gente consegue aprender muita coisa sobre essa galera sem precisar ter que sair, né, daqui do Canadá. E por falar em conhecer outras culturas, né, vamos começar falando um pouco de amizade, né, intercultural. A Dani vai ler uma resposta agora que a gente recebeu da Ellie e ela deu um relato sobre a experiência dela ao longo dos anos com relacionamentos aqui no Canadá. Vamos lá. Ah, ele mandou um texto aqui, vou ler para vocês. Ellie, um beijo, obrigada, viu, por participar aqui. Vamos lá, ela colocou aqui, ó, minha experiência com relacionamentos interculturais em termos de amizade tem um espectro bastante amplo. Em termos de amizade, acho os canadenses muito frios. Eu trabalho no mesmo local há 8 anos, sempre com as mesmas pessoas. A gente fala de vida pessoal, brinca, etc. Eu diria que no Brasil esse tipo de relacionamento viraria amizade duradoura. É, realmente, né? Olha eu fazendo um react, eu já vou lendo e fazendo um react. Mas lendo
engano. Hahaha, eu estou aqui fazendo a interpretação. Como a maioria, a relação se limita ao escritório. Não tem churrasco na casa de alguém no final de semana, nem viagem e nem balada junto. De vez em quando, alguém agenda um evento, tipo teatro, brunch ou algo assim, mas parece que com o canadense médio, a amizade não evolui para nada muito aprofundado. Acho que com os árabes e indianos temos mais similaridades. Tenho amiga árabe e eles são mais como a gente, de abraçar, brincar e fazer coisas juntos no final de semana, dividir comida e bebida. A maior parte dos canadenses acha chocante quando oferecemos comida do nosso prato ou bebida do nosso copo. Ah, sim, isso já aconteceu comigo. Não vou ficar dando todos os meus exemplos aqui, mas real, é real isso. Isso também talvez venha de que todo imigrante é um pouco solitário e a gente se encontra na vida com as mesmas ausências e sem ter referências, e aí acho que nos apegamos uns aos outros. Ai, tudo, super concordo. O brasileiro é um bichinho muito sociável, trata amigo como família, para tudo que está fazendo para ajudar um amigo, acolhe amigo na madrugada, perde o final de semana para fazer mudança alheia. Aqui eles são bem mais individualistas. Outra coisa que eu sinto, continuando aqui o relato da Ellie, é que pessoas de cidade menor, né, de cidades menores, tendem a se apegar muito a um grupo fechado de relacionamentos. Os amigos são, em geral, os de amigo de infância ou os próprios familiares. Algumas pessoas têm amigos da universidade, se estudaram na área, mas a maior parte das amizades vem da escola. Inclusive, é muito comum as pessoas casarem-se com seus high school sweethearts. Nossa, verdade, a galera conhece no high school, né? E casa, realmente acontece bastante. Com relação a relacionamento amoroso, a minha experiência em termos de expectativa versus realidade foi bem diferente. Vamos deixar para depois fazer essa Sim, parte? quando a gente falar de relacionamento, A né, uma gente boa, continua aqui o relato da Ellie, porque a gente vai falar num bloco só de relacionamento. Então, eu vou parar aqui, que a gente leu da amizade, tem uns outros relatos de amizade aqui, e aí a gente vai trazer tudo depois. E, para completar os dados que a Jana trouxe aqui, na fala anterior dela, eu tenho alguns outros aqui que são bem interessantes também. Ó, cerca de 22% da população canadense nasceu fora do país. E a maioria dos imigrantes, 60% dos imigrantes, vem da Ásia, especialmente da China e da Índia. A gente já sabe, né? A gente vê é, isso bastante a gente aqui, vê na rua todo né? dia. Tem muito, tem muito. O Canadá tem duas línguas oficiais, como a gente já sabe, o inglês e o francês, mas a diversidade vai além. É comum ouvir vários idiomas, né? A gente sabe. O Punjabi, que é a galera da Índia, né? Que fala bastante. O cantonês, o tagalo, que é do povo das Filipinas. E até mesmo os canadenses nativos falam com sotaques diferentes, dependendo da região, né? A galera do Quebec fala francês, então quando eles falam inglês, eles têm o sotaque. Muitas vezes me perguntam, Jana, se eu sou do Quebec, porque o meu jeito de falar inglês, talvez o sotaque brasileiro para eles, às vezes soe latino, talvez soe como alguém do Quebec, né? Não sei, mas Sim. já me perguntaram, mais de uma pessoa já me perguntou se eu era do Quebec, né? Enfim, a gente falou tudo isso, né, a gente trouxe esses dados para vocês terem uma ideia do quanto é enriquecedor você conhecer outras culturas, né? Você se dá a oportunidade. Tem muito brasileiro que fica fechado no grupo de brasileiros, é médico brasileiro, é dentista brasileiro, quer trabalhar só numa empresa que tenham brasileiros, o chefe brasileiro. E assim, claro, é muito mais cômodo, é muito mais confortável, mas ao mesmo tempo, eu acho que a riqueza, né, de você conhecer outras pessoas, outras culturas, poder compartilhar e mostrar a sua cultura também, porque a nossa cultura é riquíssima, né? Sim. Acho que a experiência é incrível quando você tem essa oportunidade. E aqui a gente tem muito, né, Joana? O que que você acha? Você deu de Selton Mello agora, hein? Você fez Selton Mello na entrevista. Você lembra? Lembra o Selton Mello na entrevista? Eu Desculpa, fiz eu não sei onde exatamente, vocês estão. foi exatamente isso. Desculpa, eu Eu não não sei sei onde no vocês que é que você estão. estava falando. Você não prestou atenção. Ó, e agora, o que que eu falei? Aí eu falei, Ah, até não eu sei, eu esqueci o que eu lembro, eu falei. lembro. Não, eu super concordo, né, e foi algo, assim, que eu até tinha muito em mente, de quando eu saí do Brasil, de não ficar apenas saindo com o brasileiro. Lógico que eu tenho o volume de amizades brasileiras é muito maior, mas, assim, no começo eu super hiper foquei nisso, de: "Olha, vou dar meu jeito, vou me virar nos 30, mas eu vou fazer amizade com outras nacionalidades também, para aproveitar, né, porque é uma oportunidade única". Vamos continuar então conversando sobre amizades interculturais. Vamos ver o que que a galera respondeu lá no nosso Instagram. A gente fez umas perguntas lá. Uma delas era, a primeira, você conseguiu fazer amizade com pessoas de outros países? 50% das pessoas disseram que sim, 40% disseram que não. Não, disseram que não muito. Aí eu tomei um susto aqui. Eu ia falar, gente, 40% disseram que não muito, que também não é tão bom, né? E 10% disseram que ainda não. Não tá tão ruim, né, assim, eu pensei que estaria pior, mas ok. Ao mesmo tempo, a pergunta que dizia: "Fazer amizade com gringo é fácil, difícil ou igual?",
62% disseram que sim, é difícil demais. Uma das nossas ouvintes falou o seguinte, ó: "Os mais fáceis são latinos e até do Oriente Médio, que gostam muito de brasileiros. Os mais difíceis são os canadenses, mas depois que você entra no círculo deles, te tratam super bem." E a Cris, a nossa outra ouvinte e seguidora, disse o seguinte: "Eu me mudei dentro do Brasil e foi difícil fazer amizade lá também. Eu sinceramente acho igual. Na verdade, prefiro aqui do que em Curitiba, porque aqui pelo menos eles falam bom dia e eu ainda tenho chance de fazer amizade cedo." Maravilhosa. Cris, um beijo, viu? E a Karine mandou um áudio pra gente falando da dificuldade do filho dela quando quando eles chegaram aqui no Canadá com relação a amizades. Vamos ouvir então? Engraçado que o que ela falou tem muito a ver com o que a Ellie falou e com o que a Cris falou também, né, que é muito mais fácil fazer amizade com outros imigrantes. Uhum, Então, é, quer queira, quer não, é uma oportunidade, né, de você sim. conhecer também pessoas de outras culturas que não sejam apenas canadenses, né. Porque, como a gente já viu, a minoria aqui é canadense. Então, gente, se abram, pelo amor de Deus. Claro, Claro que abram a não mente. claro que eu não estou dizendo aqui que a culpa é de vocês, tá, porque eu sei que é um pouquinho É, difícil. não é tão fácil. É. Como eu estava falando antes, né, lá da música, eu cheguei muito com isso na cabeça. Tipo, eu sabia que não ia ser confortável, porque obviamente é muito mais fácil a gente conversar com brasileiro, né, a gente conviveu com brasileiro a vida toda, mas eu tinha muito isso em mente. E aí, na época que eu morava em Toronto, eu comecei a fazer inglês dentro da comunidade italiana, né, fui parar na comunidade italiana. Tinha um curso de inglês muito bom, que era só aos sábados, então, né, dava para conciliar ali com o meu trabalho. E lá dentro eu fiz um grupo que era assim, de gente de todo o país, porque tinha um italiano, um coreano, um chileno, e depois chegou outro Gente, brasileiro. é o que a gente falou, é um melting pot mesmo, Sim, né, era tem exatamente de isso. tudo. É. E só tinha eu de mulher, né, era todos homens. Sim. Então, dia de sábado a gente assistia a aula e já que estava todo mundo por ali, a gente passava o restante do sábado juntos, batendo Que perna por massa. Toronto, ia para o parque, ia para cima e para baixo, ia tomar uma cerveja no bar. Então, assim, para mim foi uma oportunidade muito única, sabe. Nossa, E de eu fico feliz compartilhar, que eu né. me abri a isso, porque eu poderia muito bem ter me fechado, que para mim é super fácil chegar num lugar e me fechar, ou realmente ficar ali só naquela zona de: "Ah, terminou minha aula, tá, vou para casa da minha amiga brasileira". Sim, é muito mais E só confortável você isso. ser amigo só de Seria muito brasileiro, gente, mais né. confortável. É muito mais. Então foi muito bom, não só pela amizade, mas por também o inglês, né, todo mundo tinha que se virar e falar apenas inglês, não tinha para onde correr. Então, né, foi uma coisa ali que saí ganhando dos 2 lados. Além disso, eu também tive a experiência de trabalhar como babá para uma família inglesa. Inglesa, assim, bem inglesa raiz, com aquele inglês da Hum. Inglaterra bem, Ai, tipo tipo o Príncipe Harry. tipo Príncipe Ai, Harry. adoro. Foi outra coisa maravilhosa pra mim também. Na época, o meu inglês ele virou uma salada de frutas, né. Meu Deus, é sotaque de tudo quanto é je Sotaque de fala uma tudo quanto palavra com era sotaque, a outra com outro. exatamente, era toda manhã era aquela coisa do "see you later", Ai, sabe, aquela gente, later. é. E aí depois vai falar outra palavra, vai falar water, fala water Sim, americanizada. exatamente. Então foi uma oportunidade, assim, maravilhosa. Uma outra família que eu trabalhei também, ele era de Portugal, ela era da Escócia. Então eu estava ali, né, Caramba, gente, esse na casal também é salada. bem aleatório, esse casal. Muito, muito. Ele de Portugal, ela da Escócia e tiveram 2 canadenses. Caramba, gente, é realmente a mistura é incrível, né. Eu tinha um pensamento muito parecido com o seu, Jana, quando eu cheguei aqui, eu falava: "Eu quero conhecer o máximo de não brasileiros que eu puder", Uhum. e justamente por isso, porque eu queria colocar em prática o meu inglês, queria também conhecer pessoas diferentes de outras culturas. Aliás, afinal, o meu objetivo, um dos grandes objetivos que eu tinha mudando de país, era justamente conhecer outras culturas, né. Eu sempre gostei de viajar, de passear, e aqui é um prato cheio para quem gosta de culturas diferentes, né. Então, para mim foi realmente maravilhoso. Eu tive muita sorte, logo no início, assim, quando eu comecei a trabalhar, eu cheguei aqui logo um mês, 2 depois, eu já comecei a trabalhar no Eaton Center, que é um shopping lá no centro de Toronto. Uma loucura, gente, aquele shopping. Meu Deus do Nossa, céu, gigante, né. lotadaço, né, e cheio. E ali, não sei, assim, a conexão com os canadenses mesmo, a maioria era canadense mesmo, a conexão com os mais jovens foi bem difícil no início, mas quando eu fui trabalhar nas madrugadas, porque teve uma época que eu fui trabalhar nas madrugadas, eu conheci um senhor lá, que trabalhava nas madrugadas também, um querido, era um irlandês, ele tá em Toronto, assim, há 1000 anos já, né, já tá, sei lá, 30 anos em Toronto, casado com uma canadense,
Mas a gente começou a fazer amizade por uma afinidade. Ele estava vendo uma revista com David Bowie, que eu sou fãzona, e aí eu vi a revista e eu comentei, fiz um comentário com ele, pronto, surgiu uma amizade aí. E daí pra lá, ele só pra cá, a gente virou amigo, assim, ele adotou a gente, sabe. Então ele, a família dele, os amigos, eles trouxeram a gente pra casa deles. Então isso foi muito legal, né, eles têm muito interesse pelo Brasil, eh, as culturas se misturam muito quando a gente tá junto, né. Ele também, ele é irlandês, mas ele morou em Malta, então é uma loucura ali. Ela, canadense, mas morou na Jamaica, então eles são muito Nossa. abertos, né. Então levaram a gente, entraram assim, a gente entrou na família deles de uma forma incrível e a gente aprende com eles a cada dia, né. É muito legal que uma coisa do canadense que eu acho legal é que ele te abraça e a partir do momento que você vira amigo dele, você realmente vira Sim. amigo dele, né, ele é seu amigo É, para isso é. sempre. Pode demorar, mas quando Sim. realmente se aprofunda, são bons amigos. Sim, eu acho que existe o canadense que ele é muito aberto, eu acho que quando ele é aberto, ele é muito aberto, Uhum. né. Eu trabalhei para uma pessoa lá no Canadá, lá em Toronto também, na época que eu trabalhei como image consultant, e ela era, canadense raiz mesmo, os pais dela tinham nascido aqui, ela nasceu aqui e incrível como ela queria a casa sempre cheia. A Uhum. casa dela sempre cheia de gente, mas é um ponto fora da curva. Pra mim ali era um ponto fora da curva. Agora, assim, com mexicanos, árabes, filipinos, ai gente, isso é muito fácil, você faz amizade com eles muito rápido, né. Até acho que o filipino é a versão brasileira do da Ásia. Ele é o asiático brasileiro, eu acho, o filipino. O que que você acha? É engraçado você falar, né, do 880, porque você falou do filipino bem aberto, eu conheço um filipino que, tipo assim, eu consegui fazer amizade com ele, mas ele é bem fechado, Ó, tá vendo, bem não tem fechado. regra. É, não tem regra. Bom, Não tem tem os uma brasileiros regra. fechados, né, É igual também. dos canadenses que você falou, os canadenses que eu conheci, eles tinham uma vibe meio brasileira, assim, sabe, de Aham. marcar no final de semana na casa, fazer churrasco e tomar uma, e conversa, e assistir jogo. Então, quando as pessoas falavam: "Ah, porque canadense é difícil, não sei o quê", eu sempre ficava muito, tipo: "Gente, mas eu tô vivendo no país certo?". Sim, eu pensava muito assim com esses meus a partir do momento que eu conheci esses meus amigos Uhum, canadenses, né. Mas chegando aqui em Windsor, aí eu já conheci o lado da Ellie. Quando uhum. a Ellie mencionou a questão da galera do trabalho, né. Eu tô na Sim. empresa, sei lá, vai fazer 1 ano e meio, e realmente não tem essa conexão mesmo. As pessoas elas trabalham, elas têm a conexão com você ali durante o dia de trabalho, Uhum. cada um vai para sua casa e tchau. Você até comenta uma coisa ou outra da sua vida pessoal, mas muito difícil que isso seja mais profundo, né, isso não vai muito além não. Sim, de convidar pra casa, né, como vocês falaram. É bem difícil, assim, leva tempo. Eu tenho uma amiga que ela foi a minha chefe numa das empresas que eu trabalhei aqui, a gente ficou muito próxima, e hoje ela é uma grande amiga. A gente já não trabalha mais juntas e viramos amigas, mas é Uhum. aquilo que a gente falou também do canadense, né, ela é Sim. canadense, ela me trouxe pra vida dela, depois de um bom tempo da gente se conhecer no trabalho, e hoje a gente é amiga, né. É, eu acho que o que facilitou para mim também é que eu já namorei canadense. Então, quer queira, quer não, você acaba conhecendo os amigos da pessoa e acaba virando amigo ali junto Ah, também, também, você né. entra no Então, círculo você daquela entra no pessoa. círculo, né, acaba sendo diferente de você estar sozinha e capinando o terreno, Tentando né. achar É, alguém, né. tem toda a Ah, e o pior é diferença. que o pior não, o melhor é que depois você vai contar pra gente a sua experiência namorando Sim, é, canadenses, porque agora a gente tá falando de porque amizade ainda. porque eu não tenho essa experiência. Eu vim casada, né, então a gente vai precisar aqui da ajuda da Jana e das nossas ouvintes, porque, gente, o papo sobre relacionamento com, homens canadenses rendeu. Não tem nem como a gente colocar tudo que a gente recebeu, porque seria até proibido. Nossa, gente, inclusive nós recebemos relatos picantes, inclusive, quero deixar aqui. Infelizmente a gente não pode passar na rádio. Vamos tentar colocar algumas coisas ali nos nossos stories, o que der para Né. colocar escrito a gente vai colocar, mas foi incrível e a gente quer agradecer a participação de vocês, porque vocês são demais, gente. Podem continuar mandando coisas pra gente, avisem se querem que isso fique anônimo ou não, mas a gente adora a participação. Por favor, continuem. É, se quiser a fofoca completa, corre lá no nosso stories que conta. Tem tudo lá. Mas sem dar nome aos santos. Exato, não vamos mencionar nome de ninguém. Então, né, já que falando de relacionamento, como eu falei antes, né, eu namorei com canadense. Na época eu tinha vindo casada, mas o casamento desandou antes mesmo do meu ex vir pra cá.
E aí eu passei uma fase que foi totalmente assim: "Não quero saber do brasileiro". Aí traumatizou. É, traumatizou Já de tá fora jeito, é. mesmo, tô fora já E chegou do ao nível de, tipo assim, eu não queria nem conversa, nem tipo assim: "Ah, vamos fazer amizade". Não, não vamos, tô ranço. vendo que tem aí umas segundas intenções, não. Se Gente, tá lá nos aplicativos: "Ih, brasileiro", não, era nesse nível assim, sabe. deu um rolou É. porque mas também faz sentido, você tá fora, você fala De assim: "Ó, agora eu tenho que história, aproveitar o que eu tô sim, aqui". isso. E aí É, você vai naquela coisa de: "Nossa, já me decepcionei tanto, então, né, vamos mudar aqui". Então eu passei, né, um bom tempo namorando com um canadense e, gente, eu acho que, assim, eu sou um ponto meio que fora da curva, né, depois de ver as mensagens que a gente recebeu, os áudios, porque a minha experiência foi bem diferente, mas eu acho que talvez por eu ter namorado um canadense que ele era mais viajado, então, assim, ele tinha mais esse contato com outras nacionalidades também, então talvez isso tenha sido diferente. Para mim foi muito bom por ter ficado totalmente imersa dentro da cultura canadense. Então, assim, de passar Natal, de passar Ano Novo, Páscoa, então eu vivi muita coisa que é bem canadense e que na minha cabeça, quando hoje conversando com outras pessoas eu falo, a pessoa fala: "Nossa, mas eu nunca vivi isso. Nossa, é sim. assim que eles fazem?", sabe. Então, assim, foi muito bom para mim em relação a isso. E aí, claro que a cultura pesa em termos de é diferente, né, às vezes a gente fala de um jeito, espera que a pessoa esteja entendendo daquele jeito que a gente está se expressando e a pessoa não entende, ou o canadense também é muito mais direto e você pode confundir aquilo com: "Nossa, mas que pessoa", tipo assim, "Nossa, parece que tá sem sentimento", né, e quando na cabeça dele, tipo assim: "Não, mas eu tô falando normal". Então, claro que tem Ai, essa gente, isso eu coisa acho que é ou o outra, pior, né. né. A parte de se expressar também, às vezes a gente quer se expressar da maneira melhor, mas não encontra as palavras certas, e Ah, acaba que pra gente aquela se expressar no negócio nosso é idioma, às vezes é difícil, né, e pois se é, expressar no imagina outro no idioma ainda, outro, né, quando o né. sentimento tá ali envolvido. Tanto que quando a gente colocou no Instagram, 3 perguntas, né, sobre relacionamento, aqui a votação foi praticamente 100% foi essa, de Sim, tentar se expressar e não conseguir, né, não ver o sim. outro. Aconteceu comigo veio esse pensamento aqui agora. Aconteceu comigo na empresa uma vez que eu fui dar um doce para uma pessoa lá na empresa, e ele aceitou com uma cara meio assim, eu até achei estranho, porque foi uma cara de não muito feliz com o doce, sabe, mas Uhum. pegou o doce, logo em seguida, depois de um tempo, ele veio um chiclete, ele veio depois e trouxe outro chiclete e falou assim: "Ó, pagando o chiclete que você me deu". Eu falei assim: "Mas você não precisava me pagar o chiclete, eu dei porque a gente Uhum. distribui tudo, né, o Sim. brasileiro dá as coisas assim, dá doce, oferece, né", o que a Aham. ele tinha falado ali também. Sim. Gente, ele veio me devolver o chiclete que eu tinha dado anteriormente, então é bem assim mesmo. Uhum. E você vê, não é porque, ele ofendeu se eu ficasse ofendida, porque, querendo ou não, é um pouco assustador, né, você fala assim: Sim. "Nossa, o cara tá me devolvendo, falando: 'Eu tô te pagando o chiclete que você'", É. né. Mas na verdade não, na verdade para a cultura dele é o correto a fazer, né. Sim. Então é isso que é legal também da gente aprender, né, das culturas Uhum. diferentes, né. Você falando isso, né, de dar alguma coisa, eu trabalhei uma época gente, eu já trabalhei pra tudo quanto é de família, né. Mulher, tô vendo. Gente, teve dia vamos fazer uma É, lista pra depois. uma família que era israelense. E Gente, aí, era muito engraçado, porque quando eu ia para o Brasil, eu via que eu trazia coisas que nem uma vez eu trouxe um doce de leite, por exemplo. O negócio simplesmente ficou intocável. Ao ponto de, tipo assim: "Ah, já que ninguém tá comendo, eu que vou comer e é pronto, uma porque eu não vou iguaria. estragar doce de leite". Mas eu fui percebendo que quando eu trazia qualquer coisa que era tipo de comida, eles aceitavam com educação, coisa e tal, mas eu via que o negócio ficava ali na geladeira. Hum. Talvez por ter, né, a parte de religião e tal, de como é que as coisas são feitas, Ah, eles pode comem de ser, uma maneira né. diferente, né. Mas para você ver, né, como cada um realmente tem, uma cultura diferente e que é bom prestar atenção, porque eu poderia Super. super achar que, tipo assim: "Nossa, mas que falta de educação, não sei o quê", mas não, talvez tenha sido da cultura da pessoa e por Sim. isso, né, que eles acabavam não aceitando. De qualquer maneira eu comia, né, então tá tudo certo. Doce Não de leite teve não se prejuízo para perde. ninguém. Mas voltando ao assunto, eu estava falando da cultura canadense, né, do relacionamento com o canadense. Eu acho uma cultura um pouco mais aberta, apesar deles serem fechados, mas eu acho que A quando a gente mente pensa aberta, né, a a mente mais mente um pouco aberta. mais aberta, Uhum. porque quando a gente pensa em outras culturas, muitas vezes tem umas culturas que são muito mais fechadas, Sim. né. Às vezes, a pessoa é de uma determinada cultura que só aceita casar com outra pessoa que seja daquela Isso, cultura, é. sabe. E às vezes até para amizade eles se fecham também. Então acho que quando compara com esse tipo, né, de cultura,
Às vezes eu acabo achando o canadense um pouco mais mente aberta. Sim, até me lembra aquela série, 90 Dias para Casar, você já viu Uhum. esse Sim, reality? sim. Gente, ali é claro, né, de uma forma muito mais exagerada, porque são 90 dias e você tem que engolir a cultura do outro ali, né, mas aquilo tem tudo para dar errado, né, porque são culturas extremamente Nossa. diferentes em pouquíssimo tempo, né, tem que se decidir ali se vai casar ou se não vai, e você começa a ver que nos primeiros dias você já vê conflito. Né, então é muito comum mesmo, não tem como, né. Teve até uma das nossas seguidoras aqui que mandou uma mensagem, ela namorou com um cubano, e aí ela escreveu o seguinte, ó: "Namorei um cubano por 2 semanas, foi o máximo que consegui aguentar". Por quê, né, gente? Vamos explicar. Diferença cultural, falta de conexão por coisas em comum, uma coisa completamente esquisita, tanto que a gente acabou não tendo intimidade nenhuma, né. Uma outra ouvinte, seguidora nossa, também deu uma explicação detalhada, porque a gente gosta assim, viu, gente? A gente quer detalhes. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Ela fez um estudo. Eu amo essas ouvintes que fazem estudos e analisam e trazem o estudo completo para nós. A canadense é bem mais querido e carinhoso e se importa, mas é lerdo demais em todos os quesitos se comparado com o brasileiro. Aqui, gente, nós não estamos fazendo juízo de valor, nós estamos dando opiniões, tá? O americano também é mais devagar quando se fala em jogo de sedução. O canadense é mais ingênuo na questão sexual, muito imaturo, talvez. O americano se acha, mas também não dá para comparar com a sabedoria do latino em agradar a parceira. Aparentemente, gente, de acordo com as nossas ouvintes aqui, porque eu digo, os homens não participaram, viu? Foram uma 90% aí de participação feminina, Pois é, 99 eu também isso feminina. tudo caladinho. Aí agora quem ganhou, os latinos ganharam, viu? Os latinos Pois é, ganharam né. nos Não tem pra relacionamentos? onde correr, né. Como eu tinha falado lá, né, eu namorei canadense por um bom tempo, Sim. passei 7 anos aqui no Canadá sem me relacionar com um brasileiro, assim, nada, nada, nem de ficar e nada, tipo assim, É, eu porque tinha estava estava com ranço, é, trauma? Pelo amor de ranço Deus. total, mas hipócrita que eu sou, né, hoje eu sou praticamente casada com um brasileiro. Tá vendo, gente? Olha aí o resultado da nossa É, pesquisa. Enrolou, 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 voltou é. para onde? Para o brasileiro. Então é assim, não Mas dá para é, correr. mas e hoje é engraçado, né, porque depois de passar esse período com o canadense e voltar para brasileiro, eu vejo o quanto realmente é diferente, sabe, Uhum. a conexão de comunicação, de ter coisas em comum, é realmente, assim, uma diferença muito grande. É até o conflito, né? Eu acho que até para É. você brigar, gente, você precisa brigar com alguém que você É, consiga brigar à mas altura. mas cara, sabia que meu inglês quando na hora de brigar, eu ficava com o inglês tão bom que eu não Maravilhoso? sabia onde eu Ah, queria. mas é que, claro, a adrenalina ajuda, vem É, em tudo, exatamente. vem Quando eu tudo. ficava quando eu Ah, mas terminava, baixa, eu: "Nossa, mas baixa que tudo, a inglês maravilhoso, nativa. tá de parabéns, querida". Amei. É bom, quando ficar brava já sabe, solta no inglês. É. E a Ellie, que a gente o relato da Ellie que a gente leu no comecinho, a Ellie tem um namorado canadense, né. E ela falou aqui, lembra que eu falei pra vocês que ela disse que a expectativa e a realidade foram diferentes, né. E aqui eu vou ler o que que ela falou pra gente em relação ao namoro dela. Ela disse que acreditava que seria um relacionamento mais frio, menos interdependente, mas foi exatamente ao contrário. Eles querem fazer tudo junto, de ir no mercado até fazer viagens, ela fala que foi surpreendida, porque eles eram super colados e ela pensou que só o Brasil só o brasileiro era colado, e ela falou que não, né, que eles são assim também, só que mais no privado, né, eles são mais discretos mesmo, né. O que eles chamam de public display of affection, né, aquela demonstração pública de afeto, se limita ao selinho e mãos dadas. Não é comum ver pessoas se beijando em público ou sentar no mesmo lado da mesa no restaurante. Isso é engraçado, né, É. eles sentam de frente. É. Isso é real mesmo. Os amigos também são ok, a relação é meio rasa. Os amigos estão lá para ouvir a pessoa desabafar, mas levam muito menos para o lado pessoal do que nós levamos. São simpáticos, mas não fazem absoluta questão de te conquistar ou fazer você se sentir parte do ciclo. Bom, isso eu sinto um pouco também, no geral, né. Uhum. Eles não são muito de te incluir de primeira, né, eles meio que te estudam um pouco, né. Sim. E aí no final ela fala aqui, quanto à relação com a família do meu namorado, não tem muita estrutura hierárquica, que eles se tratam como amigos em geral. E não tem muita demonstração de carinho, mas eles se ajudam mutuamente. Então ela se sente acolhida como amiga, mas nada como acolhimento e proximidade das famílias brasileiras. É, É, gente, isso né? é bem diferente mesmo. Muito. Realmente eles são muito mais igual para igual. E eu vi isso desde a época que eu trabalhava como babá, né, Uhum. desde criança eles realmente são ensinados a isso, a serem totalmente mais, independentes, então realmente cria essa coisa
Que nem aquela coisa, a senho como a gente fala lá no Nordeste, né: "Ah, mãe, a senhora blá-blá-blá", tem que falar a senhora, porque Uhum. senão é falta de Ou respeito. aquela coisa assim: "Eu sou sua mãe", É, eu sou sua né, mãe, então você deve é, aquele respeito, né. Eu acho que isso aqui é um pouco assim, é mais nivelado, né. é. Eu tenho respeito por você que é minha mãe, mas você também tem respeito por mim, eu sou seu filho, os direitos e deveres são É, iguais, mais ou exatamente menos isso, assim, é. né. Mas vamos falar de relacionamento, né, já que as 2 estão falando aí do relacionamento, uma casou e a outra namorou, no próximo a gente vai falar sobre o mito do príncipe encantado, né. Nossa, esse também rendeu, hein. Porque até hoje ainda se tem muito essa coisa do ser salva pelo príncipe encantado gringo, né. Super. A gente não podia terminar esse papo sobre relacionamento sem falar do príncipe encantado gringo. Gente, ele mesmo. A imagem romantizada de que, saindo do Brasil, nós vamos encontrar aquele estrangeiro educado, carinhoso, lindo, cara de príncipe, né? Que divide as tarefas domésticas, respeita o espaço, põe um tapete vermelho para você passar, te leva para viajar, enfim. Parece bom demais para ser verdade, né, mas infelizmente é aquela visão que muita gente tem ainda de que o estrangeiro é sempre bom caráter, inteligente, culto, né, não importa de onde ele venha. Às vezes o inglês dele nem é tão bom, mas como ele nasceu no Canadá ou nos Estados Unidos ou não importa onde, o fato dele ser nativo no idioma, a impressão que dá é que ele é fluente no inglês, assim, no Sim. fluente não, que ele fala o inglês perfeito, na verdade pode estar falando tudo errado, nós vai, nós vem, e a gente tá achando que tá lindo ali, né. Então, assim, muita gente acha que ser estrangeiro é passe livre para ser homem bom, e na verdade, sabemos que tem furadíssimas aí, né, Jana? Pois é, Dani, a verdade é que sim, claro que existem relacionamentos interculturais que funcionam, né, que são baseados no respeito e na parceria. Como a Dani falou, como a Heloísa falou, no meu relacionamento também eu me sentia muito bem tratada, não tinha aquela coisa muito do machismo que muitas vezes a gente encontra no Brasil, mas também tem muito aquela idealização, né? O povo assiste filme e acha que vai ser igual. Então, e essa idealização acaba sendo muito perigosa, né? Porque Uhum. as pessoas muitas vezes se colocam em situações de perigo, em busca daquele príncipe encantado, de meter o pé e ir para outro país, e aí acaba que vira um caos, né? Não, sem falar que essa busca, né, pelo gringo perfeito pode vir de uma decepção, né, você vê, você pegou um ranço ali e Sim, falou: "Não quero mais brasileiro", sim. né, e aí você vem assim: "Não, agora vai tudo dar certo", porque a partir do momento que eu começar a namorar um gringo, né, um americano, um canadense, o que for, Uhum. tudo vai dar certo porque eu vou pegar um homem bom, né. Sim, E aí, claro, começa aí ou também aquela tentativa de querer se encaixar, né, porque a gente às vezes começa a namorar uma pessoa de tal nacionalidade, você fala assim: "Não, eu tô aqui no Canadá, quero namorar um canadense justamente pra eu estar no meio, ali, né, inserida naquela sim, cultura, sim. né, me Pois é, sentir pertencente", pois né. é. E a gente vê que as monte de filmes, né, onde aquela coitadinha, né, a imigrante é salva, né, pelo patrão. Como é que é o nome? Tem aquele filme da Jennifer Lopez, como chama, Jana? É Eh o encontro de Ai, amor. Made in Manhattan, É, né, que ela faz uma camareira, né, um negócio assim, que aí o homem é poderosão e sim, charmoso. É isso, gente, mas e eu acho que essa meio que é a ideia, sim. né. Ah, lá vem um empresário rico, é meio que o Que vai me Pretty Woman. salvar. Exato, né. Exatamente, prima total. E olha que, né, apesar de eu ter passado essa fase, assim, de ranço, eu não tinha muito essa ideia do príncipe encantado. Uhum, Pra mim claro. era mais aquela coisa do vou sair daquele machismo excessivo que Brasileiro, tem é. brasileiro, sabe, do mulherengo, disso, daquilo, outro. Então Sim. era muito mais em relação a isso, claro, sabendo, né, que homens não são santos. Não, e você sabe que uma vez, acho que faz uns 2 anos mais ou menos, eu morava em Saint Mary's ainda. Eu recebi uma mensagem pelo Instagram, uma DM, de uma menina cuja a irmã estava em Vancouver. Já tinha acabado, o estresse já tinha passado, então a menina entrou em contato Uhum. comigo contando já depois do fato ter passado, o estresse maior. Mas, para resumir a história, a irmã dela veio conhecer um cara na internet, um canadense na internet. Namorou com um cara online, virtualmente, por um tempo. Depois de um ano e pouquinho, ela veio pra cá. Foi o dia que ela chegou aqui. No dia que ela chegou aqui, o cara trancou a porta. Ele queria ter relação sexual com ela à força. Ali ela tinha acabado de chegar. O relacionamento deles era só virtual até então. Queria que ela fizesse os serviços domésticos da casa, colocou ela pra trabalhar ali. E ela ficou muito assustada. E Nossa. teve um dia que ela saiu, né, correndo ali da casa e foi chorar na rua, estava chorando na rua. Um casal de canadenses encontrou ela,
levou ela para casa, ela teve muita sorte, Sim. entrou em contato com a família, ninguém falava português, pelo Google Tradutor foram tentando. Nossa, vê que sufoco. Não, aí voltou, né, foi para o Brasil, voltou para o Brasil, mas você vê, a gente pensa que isso acontece, no Canadá, imagina, Canadá, os canadenses não São fariam isso. bonzinhos. Gente, são pessoas, né, É, então isso tem, não tem como fugir, é, tomem muito cuidado, exatamente. É né. como eu falo, gente ruim tem em qualquer lugar, Uhum, né, nossa, independente do país que nasceu. E sim, dando essa coisa de ir atrás, assim, né, do amor da vida ali em outro país, o Príncipe Encantado, voltou muito agora com essa fase de dorama também, tudo, nossa né. Tem os gente, doramas lá que são românticos, são lindos, né, aqueles coreanos quem não lá, quer? nossa, ricos, lindos, príncipes Sempre encantados, são porque todos são empresários, empresários, sempre todos. CEOs, E com todo mundo guarda-chuva, lá né, é seguram um CEO. guarda-chuva para você não pegar Pois chuva. é, e aí, com isso, aumentou muito o número de brasileiras indo para a Coreia do Sul, atrás, né, desse romance perfeito que passa no na Core na no nos doramas. E infelizmente tem muita mulher se enfiando em apuros. Muitas Nossa, vezes vão total. só com o dinheiro da passagem de ida, não tem como voltar, ou se enfia num relacionamento abusivo, porque na Coreia o machismo ainda é enorme. Então Nossa, as pessoas parece que não procuram ainda dar aquela pesquisada básica, sabe, e acaba se enfiando em perigo, fora a sabe. questão do estereótipo mesmo que a gente discutiu na semana passada, né, a questão da Sim, brasileira que já chega com, infelizmente, com uma red flag é, que a gente não quer ter, mas infelizmente muitas brasileiras a sim, gente já é julgada sem querer, pois né. é. Eu não sei se vocês conhecem, eh, alguns canais do YouTube que falam disso, mas tem um que eu amo, que é o Sobrevivendo na Turquia, da Dani Bogione. Ela mora na Turquia há mais de 20 anos já, ela foi casada com um turco, tem um filho turco, hoje ela já não é mais casada com esse turco, mas ela permanece lá na Turquia. E ela faz um canal justamente sobre isso. Meninas que querem largar tudo e conhecem um turco e se jogam. E assim, viram empregadas na casa, porque elas chegam como esposas, mas na verdade elas não foram recebidas ali como esposas. Na cabeça delas, elas são as esposas, né? Então é muito. Os relatos ali são absurdos, gente. E é tudo através dessa idealização. Você imagina, já se imagina lá como a Jade, no deserto, Sim. com aquele véu maravilhoso, ouro, né? Então, mas isso tem, né? Infelizmente, é complicado, bem complicado. Então, assim, é tomar cuidado e ver que são seres humanos, né, gente? Homem, mulher, independente da nacionalidade, a gente tem que prestar muita atenção nesse ponto. Não, e você falou do estereótipo da mulher, né, ainda tem aquela coisa também de ser julgada, né. Ah, conseguiu e foi para outro país lá, o relacionamento Ah, deu sim, certo. E é, aí vem os julgamentos, né. Ah, sim, tenho certeza que está com aquela pessoa porque sim. quer o passaporte, né, quer a residência permanente. Eu tive uma amiga minha que casou com um canadense e ele era, acho que uns 15, 20 anos mais velho do que ela. E ela foi extremamente julgada Uhum, por causa disso, com uhum. a família, os amigos dele, com assim, todo Ah, a mundo família julgava dele. muito porque achava que ela estava casando simplesmente por interesse. É, isso tem, E né? olha, eles estão há muitos anos juntos. Ela já recebeu PR, ela já recebeu passaporte e ela continua com ele mesmo Claro. depois de muitos e muitos anos, né, provando ali que estava todo mundo errado em relação a ela. Mas é uma coisa que é muito ouvida. E era uma coisa que até eu muitas vezes pisava muito em ovos Pra no que eu falar, né? falava, para ninguém ficar achando de que tipo: "Opa, né, talvez ela seja uma Porque interesseira às e vezes tá nem vem aqui". da família do cara ou do cara, às vezes vem dos brasileiros que estão ao redor e Sim, fala: "Olha lá, ó, arranjou um cara é, aí, ó, tá vendo que espertona?". exatamente. É muito complicado, gente, porque a Exatamente. gente tá aqui falando: "Ah, o canadense é assim, o inglês é assado, o americano é assim", mas o brasileiro a gente também sabe que é complicado também, né, o Sim, julgamento começa aí, sim, já começa a né. trazer de outros brasileiros. Sim. Eu lembro que uma vez um canadense puxou o assunto comigo, né, querendo ali naquela coisa da paquera, e ele perguntou de onde é que eu vinha, que era uma coisa que eu evitava muito de falar. Tipo, eu nunca falava assim: "Ah, eu sou brasileira". Mas perguntou de onde, eu falei que era brasileira, e a primeira coisa que ele falou foi assim: "Ah, mas o que é isso? É 90 dias pra casar?", Hum. sabe. E aí eu virei pra ele, eu fiz: "Não, eu já inclusive dei entrada na minha residência permanente", que eu nem tinha dado entrada Gente, na época, mas eu já estava no programa que eu sim. tinha direito. Mas olha isso, né, a cabeça É, dele já, é, né. vê, a Quer dizer, ela pessoa já tá veio com essa buscando, cabeça, né, ela é. já tá Aí eu buscando. fiz: "Não, não preciso disso não, eu já dei Nossa, entrada no gente. meu residência permanente, tô só esperando". Também depois disso, bloco, nunca mais falei. Nossa, mas assim, eu acho que é super comum, né, se a Sim, gente pensa isso, né, que fatalmente a gente já deve, né, todo mundo já deve ter uhum. tido esse Esse tipo de pensamento, pensamento, é. e é comum para eles mesmo, né.
eu acho que vem muito, essa questão, principalmente porque eles sabem que todo mundo quer vir para cá, todo mundo quer imigrar, então acho que na Sim, cabeça deles vem isso mesmo, sim. tem o estereótipo, é bem complicado. E como a gente está trazendo aqui o lado A e o lado B de tudo, a gente está falando de todas as nacionalidades, quem gostou, quem não gostou, quem é assim, quem é assado, a gente tem aqui o outro lado do namoro ou relacionamento com canadense. A gente ouviu aí as meninas que, inclusive, uma namora, a outra casou, né? Estão felicíssimas. E agora nós temos aqui um relato anônimo, não vamos dar o nome da nossa ouvinte, vamos chamar de Mariposa Apaixonada de Guadalupe. Boa. Namorar um canadense, uma experiência curiosa. Vamos lá, gente, para o relato da nossa diva. Namorei um canadense por um pouco mais de 1 ano e meio e já tive alguns relacionamentos com estrangeiros de outras nacionalidades. Sul-americanos. Os sul-americanos continuam imbatíveis. Ah, a gente ó, tá ganhando, né? Para uma latina, namorar um canadense foi uma experiência interesting, mas sinceramente não recomendo. Logo nos primeiros encontros, ele já comentou sobre depressão. E não foi só comigo, várias amigas também passaram por isso em dates com canadenses. Eles têm bastante problema, relacionado à saúde mental E aqui, né? muitos deles, infelizmente, são fechados, né, a tratar A isso. tratar, sim. Apesar disso, ele era leve, divertido e um jeito de menino educado, sempre muito respeitoso e nada de conflitos. Uma coisa, a galera fala muito isso, né, de que eles são muito respeitosos. Uma coisa diferente é que não existe esse momento de quer namorar comigo. Quando ele te apresenta para os pais, pronto, já estão oficialmente juntos sem precisar de mais nada. Que fofo isso. É. Você viu isso também, Jana, no Não, eu fui seu? pedida, mas porque Ah, foi eu pedida. mostrei tem um mas porque eu mostrei um vídeo do YouTube onde a brasileira falava justamente dessas diferenças culturais, né, e Ah, tá. falava que no Brasil tem essa coisa do pedir namoro. Você já doutrinou o rapaz já do É, eu já início, já deixei tá como é que é. doutrinado. Aí ela colocou aqui, ela continuando aqui o relato aqui, ele era viciado em esportes, acabei conhecendo mais desse universo por causa dele. Agora um detalhe que me intrigou até hoje, mesmo me apresentando para a família bem no começo, nunca conheci os amigos dele, mistério total. Nossa. O beijo, ai, vocês querem saber? Gostei. Ele já sabia que usamos a língua, então chegou preparado. Gente, isso nós ouvimos também, de que existe essa diferença, né, Sim, com o beijo também. Agora, o lado sexual foi bem mais frio do que eu estou acostumada com latinos, né? Então, aí fala aqui que fazer amor 3 vezes no mês era ok, né? E sendo que eram jovens na época, mas coisa também, a gente também não pode dizer que são todos assim, né? Isso é a experiência dela, as meninas também contaram a experiência delas aí. No fim das contas, saí dessa relação com boas memórias e sem arrependimentos, ou seja, valeu a pena, valeu a gente. pena, Agora, né. vontade de namorar outro canadense? Não. Pelo que eu sei aqui, a nossa diva está acompanhada, mas não é um canadense. Tá vendo, vai Então, acabar com mas brasileiro igual a mim. não é, ela já tem a sua experiência aí com o canadense e pôde compartilhar conosco. Então, isso é importantíssimo, gente. Obrigada aí para nossa diva. Não vou dizer o nome, mas é a minha Mariposa querida, apaixonada. minha querida mariposa apaixonada de Guadalupe. E como tudo que é bom dura pouco, nós vamos encerrar o episódio de hoje com o coração quentinho e feliz com tantas histórias. Foi muito bom compartilhar com vocês a respeito dos relacionamentos, das amizades, dos micos. A gente vai contar mais, viu? Porque a gente recebeu tanto relato que resolvemos fazer uma parte 2 aí para depois contar mais coisas. Então, quem quiser continuar mandando, fique à vontade, pode mandar pra gente que a gente vai usar ainda em outros programas. É isso mesmo. E, cada encontro nosso, né, é uma maneira da gente se conhecer mais e Sim. conhecer também o pessoal. Eu tô adorando que cada vez mais elas estão participando mais. Eu vou falar elas mesmo, porque os homens estão tudo calados. É, gente, vamos pegar no pé desses homens aí, porque tá difícil. A imigração é todo mundo, brasileiro é Pois todo é. mundo. O programa não é só pra mulher, não. Bom, se você quiser compartilhar a sua história com a gente, fica de olho lá no nosso Instagram, né, que é o @longedecasa.ca, ou você pode mandar um e-mail para a gente também, né? Se quiser mandar aquela mensagem grandona, a gente tem o nosso e-mail, que é o longedecasa.ca@gmail.com. Fica de olho lá nas nossas stories, a gente tá sempre puxando assunto, a gente quer saber mais sobre vocês, porque esse programa aqui é pra gente, né? Para os brasileiros, não é só sobre a Jana e sobre a Dani, é para Exatamente, todos gente. nós. Exato, é por isso que a gente quer muito a participação sempre de vocês. E nós agradecemos mais uma vez a Associação Comunitária Farofa, que é a nossa parceira nesse projeto. E, claro, a CIGEM 99.1 FM, que nos dá esse espaço para falar da nossa vida longe de casa, mas bem pertinho do coração.